A suposta descoberta de Ratanabá, uma civilização secreta no coração da Amazônia, viralizou nas redes sociais. De acordo com as postagens, a cidade seria maior que a Grande São Paulo, era a capital do mundo e esconde muita riqueza, como esculturas de ouro e tecnologias avançadas de nossos ancestrais. Algumas teorias da conspiração foram ainda além e disseram que a descoberta ajudaria a explicar o verdadeiro interesse de dezenas de homens poderosos na Amazônia e até o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Mas o que existe de verdade e de mentira nessa história? Sou André Bernatti, repórter da BBC News Brasil em Londres, e eu conversei com o arqueólogo Eduardo Góes Neves sobre isso. Ele é professor do Centro de Estudos Ameríndios da USP e há mais de 30 anos faz pesquisas sobre o passado dos povos que viveram e ainda vivem na Amazônia. Na avaliação dele, o surgimento de histórias como a de Ratanabá é um delírio e presta um desserviço à arqueologia. Porque o que acontece durante anos, quase 20 anos, alguns arqueólogos têm dito, olha, havia cidades na Amazônia. E aí, qual que era a crítica que a gente recebia? Não, vocês são loucos, isso é coisa de maluco, é Eldorado, né? Assim, aos poucos, com mais evidências, mais dados foram saindo paulatinamente, essa perspectiva foi mudando e a comunidade acadêmica começou a aceitar isso. Isso, de certo modo, existe todo um esforço que a gente fez nos últimos 15 anos que zera de novo o relógio. A gente vai ter que, né, porque é um tipo de informação que pode ser apropriada e usada das maneiras mais incontroláveis, estapafúrdias, digamos assim, possíveis. Na conversa que tive com o arqueólogo, ele explicou em 3 pontos por que essas postagens em redes sociais não fazem sentido. O primeiro detalhe que chama atenção nas postagens são as datas utilizadas. Em alguns textos está escrito que a suposta civilização teria existido ali há 350, 450 ou até 600 milhões de anos atrás. 350, para você ter uma ideia, nem os dinossauros existiam nessa época ainda, né? Eles foram extintos há 65 milhões de anos. A nossa espécie, nossos ancestrais mais antigos, viveram na África mais ou menos assim, 6 milhões de anos, mas a nossa espécie, Homo sapiens, ou Homo sapiens sapiens, surgiu há 350 mil anos. Então, 350 milhões de anos não faz o menor sentido do ponto de vista da história geológica do planeta e da história da vida do planeta, né? Ou seja, há um erro de, pelo menos, 349 milhões e 650 mil anos nessa história. A segunda informação completamente errada sobre Ratanabá tem a ver com o suposto tamanho da cidade. Algumas postagens dizem que ela seria maior que a Grande São Paulo. Mais uma vez, não há nada disso nas evidências científicas, como me explicou o professor Eduardo Neves. E qual que era o tamanho dessas cidades? A gente não dá para falar direito ainda, mas certamente não era o tamanho de São Paulo, de jeito nenhum. Não tem, né? A maior cidade do mundo no século XVI, acho que era o Istambul e a cidade do México, né? Tenochtitlan. E elas deviam ter o quê? 150 mil pessoas, talvez. 200 mil pessoas, né? Imagina, São Paulo tem 20 milhões. Quer dizer, não dá para falar que tinha 20 milhões de pessoas, não tem a menor base científica para falar. O terceiro e talvez mais polêmico dos pontos sobre Ratanabá tem a ver com túneis encontrados na região amazônica ou com imagens aéreas que mostram linhas retas e quadrados perfeitos, visíveis entre as copas das árvores. Esses túneis, de acordo com as postagens nas redes sociais, serviriam de passagem secreta e conectariam diversas partes da América do Sul. Os boatos também dizem que as linhas retas não existiriam na natureza e seriam fruto de trabalho humano. Eduardo Neves esclarece que realmente existem túneis na Amazônia. Segundo ele, as imagens divulgadas provavelmente vêm da região do Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, que era um posto colonial português. São achados arqueológicos que não tem nada a ver com essa ideia de túneis, né? São do período colonial, do século XVIII, tem a ver com a disputa pela fronteira entre a Espanha e Portugal, ali na região do Rio Guaporé, e não uma coisa de uma cidade, de uma rede de caminhos, né? Mas e as linhas retas? Pelas poucas imagens disponíveis, o arqueólogo acredita que elas sejam de uma região próxima da fronteira entre os estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas. É um lugar que é conhecido por nós há muito tempo já. Nós arqueólogos trabalhamos na Amazônia. Ela fica numa região no norte, inclusive numa terra indígena. De fato, elas são formações muito atípicas, né? Parece que tem um grid mesmo, né? São linhas ortogonais, perpendiculares entre si, o que é uma coisa que é incomum mesmo. Eu suspeito que aquilo sejam formações naturais, de calcário, algum tipo de rocha, entendeu?
Pode ser até que seja de autoria humana. Eu acho improvável, mas eu acho que seja impossível. Mas se for de autoria humana, eu diria para você que não deve ter mais do que 2.000, 2.500 anos. E foi feito pelos povos indígenas, que são os ancestrais dos povos que habitam até hoje o Brasil. Mas o que pode estar por trás desse interesse repentino no tema? O professor da USP acha que vários fatores ajudam a explicar essa polêmica dos últimos dias. Pode ser que esse tipo de coisa combine um pouco dessa ingenuidade, dessas fantasias, com o interesse econômico, né, de privatizar, digamos assim, através de iniciativas particulares, essas informações, essa riqueza que são tão importantes que a Amazônia tem para o Brasil, entendeu? O especialista também comenta sobre a existência de um certo tipo de racismo nessas lendas. Quando você fala que era uma civilização que veio de outro lugar há 300 milhões de anos, no fundo você está retirando dos indígenas a autoria dessa, né? É que nem aquele livro Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, né? Era mais fácil para ele explicar que foram extraterrestres que fizeram as pirâmides do que os povos africanos do Egito, entendeu? No fundo, isso refere ao que? Um profundo racismo, né? Com relação às populações não europeias, indígenas, africanas e assim por diante, né? Bom, agora que já falamos sobre o que não existia na Amazônia, vamos falar um pouquinho sobre o que dizem as evidências científicas sobre o passado dessa região. O professor Eduardo me explicou que a arqueologia amazônica enfrentou grandes dificuldades nas últimas décadas. Porque a gente tem pouca pedra, normalmente, na Amazônia. Tem pouca rocha, né? Então, a matéria-prima que era usada na construção das estruturas era o solo, a terra, e também madeira, palha. Isso quer dizer o quê? Quando a gente trabalha com arqueologia amazônica, a gente tem que ter uma perspectiva que eu chamo aqui de multidisciplinar. A gente trabalha com objetos que são deixados pelas populações, né? Cerâmicas, objetos de pedra, mas a gente trabalha também com muitos restos orgânicos, amostras de solo, restos de comida, sementes, né, microscópicas, as estruturas microscópicas, às vezes, ossos de animais. Então, é comum que numa equipe arqueológica, trabalhando na Amazônia, as pessoas que compõem essa equipe tenham essa formação diversificada. Então, tem gente que é especialista em solos arqueológicos, tem gente que é especialista em restos de plantas, diferentes tipos de restos de plantas, restos de ossos de animais, materiais ósseos humanos dos cemitérios, quer dizer, tudo isso são especialidades que compõem um projeto de pesquisa típico na Amazônia hoje em dia, né? Graças a esse trabalho, hoje em dia se sabe que a Amazônia foi densamente ocupada no passado e que os povos que viveram lá deixaram marcas muito visíveis do modo de vida que tinham, com valas em formato geométrico e estradas lineares. Existem dados que nos mostram, de uma maneira muito segura, que tem uma relação direta entre quem fez isso e os povos indígenas de hoje da Amazônia. Não foi uma civilização perdida que desapareceu há milhões de anos atrás, mas sim os ancestrais dos povos indígenas. Não sei se faz sentido assim. Na visão do especialista, essa transformação da floresta pelos seres humanos permite encarar a Amazônia como um patrimônio biocultural. A Amazônia hoje em dia ela é um patrimônio biocultural, ela não é só patrimônio natural, ela é patrimônio cultural também, e que, portanto, para proteger a Amazônia, a gente tem que está sendo destruída de uma maneira horrorosa hoje em dia, a gente tem também que lutar para fortalecer as populações locais da Amazônia, indígenas, beiradeiras, ribeirinhas, quilombolas, caboclos, né? Porque elas têm um papel muito importante na construção e manutenção desse patrimônio biocultural. Com isso eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de seguir a BBC News Brasil no YouTube e ativar o sininho para saber de todos os vídeos que a gente publica. Um abraço e até a próxima!